A igualdade pressupõe que todas as pessoas sejam tratadas da mesma forma. Porém, algumas pessoas requerem tratamento diferenciado. A igualdade deve ser, então, formal e material. Para tanto, existem as ações afirmativas, que são ações especiais e temporárias que visam a transformação social, antecipando a igualdade material. Nesse contexto, os direitos da pessoa com deficiência vêm ganhando maior atenção, com a mudança de paradigmas e conceitos e promovendo a participação social e inclusão. É importante ressaltar o termo pessoa com deficiência. A Constituição Federal, algumas leis e a sociedade em geral ainda utilizam termos como portador de deficiência, deficiente, pessoa portadora de deficiência ou portador de necessidades especiais. Contudo, organismos e associações internacionais definiram como termo mais correto pessoa com deficiência. Isso porque a palavra portador remete a algo que a pessoa carrega, que ela porta, que não faz parte dela. Pessoa com deficiência é mais adequado porque a deficiência passa a integrar-se à pessoa, não algo que ela apenas carrega. A doutrina indica que a construção dos direitos da pessoa com deficiência passou por 4 fases. A fase da intolerância, a da invisibilidade, do assistencialismo e atualmente a fase dos direitos humanos e inclusão social. Assim, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas adotou em 2006 a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Além de ser uma resposta ao histórico de discriminação, ela busca a mudança da percepção em relação à deficiência, propondo que a pessoa precisa de oportunidades para atingir seu pleno potencial. Para alcançar esse objetivo, impõe medidas aos Estados que devem atuar para garantir a dignidade e o exercício de direitos em igualdade de condições com os demais. Além da igualdade e não discriminação, trata de acessibilidade, saúde, educação, trabalho, acesso à justiça, liberdade, independência e inclusão. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência foi assinada pelo Estado brasileiro e internalizada em 2008 com um rito especial que lhe garantiu status de emenda constitucional. Um dos grandes avanços da Convenção foi o novo conceito de pessoa com deficiência. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. A deficiência não é mais apenas a doença ou a condição clínica da pessoa, é a interação dessas condições com o meio ambiente e a sociedade em que ela vive. São as barreiras que impedem ou dificultam a participação da pessoa em sociedade. Elas podem ser barreiras de acessibilidade, de comunicação, tecnológicas ou mesmo atitudinais. O conceito é dinâmico e está em constante evolução. Assim como a sociedade evolui, novas barreiras podem surgir e outras serem superadas. No Brasil, as constituições anteriores à de 1988 tratavam apenas o direito à igualdade e à previdência social. Já a Constituição de 1988 trouxe vários direitos ao longo do texto. Dignidade humana e igualdade, trabalho, saúde, integração, reserva de percentual de cargos e empregos públicos, requisitos diferenciados para aposentadoria, assistência social, habilitação e reabilitação, educação especializada e acessibilidade. A legislação brasileira é considerada ampla no que se refere aos direitos da pessoa com deficiência, porém ela carecia de atualização, harmonia e efetividade. Nesse contexto, surgiu a Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência, ou também conhecido como Estatuto da Pessoa com Deficiência. O Estatuto não é um código ou uma compilação de leis. Ele busca dar mais efetividade às normas impostas pela Convenção Internacional, avançando nos direitos da pessoa com deficiência, promovendo a igualdade, cidadania, inclusão social e dignidade. O Estatuto consagra o conceito de pessoa com deficiência estabelecido na Convenção, ou seja, a interação das condições clínicas com os fatores ambientais e sociais. Define acessibilidade, tecnologia, barreiras e demais termos de acordo com a Convenção. Aborda a igualdade e não discriminação, proteção contra exploração, negligência e violência, capacidade civil, atendimento prioritário e dever de comunicação quando houver violações de direitos. Consagra os direitos fundamentais à vida, habilitação e reabilitação, saúde, educação, moradia, trabalho, assistência social, previdência social, cultura, esporte, turismo e lazer, transporte e mobilidade. Dispõe também sobre acessibilidade, acesso à informação e à comunicação, tecnologia assistiva, direito à participação na vida pública e política, acesso à justiça, crimes e infrações administrativas.
Com base na Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Conselho Nacional de Justiça instituiu a Resolução nº 230 de 2016, que objetiva orientar a adequação dos órgãos do Poder Judiciário em relação aos direitos da pessoa com deficiência. Visa promover a igualdade e não discriminação por meio de medidas para eliminar quaisquer tipos de barreiras arquitetônicas, urbanísticas, de informação, de comunicação, atitudinais ou tecnológicas. Prevê o atendimento prioritário, adaptações arquitetônicas, acesso ao transporte, capacitação de membros, servidores, serventuários e terceirizados e veda a imposição de custos adicionais ou óbices ao pleno acesso aos processos judiciais. Quanto aos magistrados, servidores, serventuários terceirizados, a resolução dispõe acerca da avaliação e manutenção de um cadastro atualizado a fim de avaliar adaptações necessárias. Trata também da inclusão da pessoa com deficiência no trabalho, com igualdade de condições e oportunidades, com a disponibilização de recursos de tecnologia assistiva e respeito ao perfil vocacional. Os locais de trabalho devem, portanto, ser acessíveis e inclusivos. A resolução determina a instituição de comissões de acessibilidade e inclusão em todos os tribunais. Elas devem ser compostas por magistrados e servidores com e sem deficiência. Os objetivos das comissões são a fiscalização, planejamento e acompanhamento de projetos de acessibilidade, inclusão e capacitação dos seus membros. Elas devem também emitir parecer em questões relacionadas aos direitos da pessoa com deficiência e outros assuntos conexos. No Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a Comissão de Acessibilidade foi criada em 2011. Com a Resolução nº 230 de 2016 do CNJ, foi instituída a Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão. Vem atuando desde meados de 2017 sob a presidência do desembargador Sigurd Roberto Bentson.